antes de te contar essa história. Enquanto você me ouve agora, talvez seja da sua casa, no silêncio da noite. Talvez do ônibus, do carro, do trabalho, ou de um momento separado do dia só para você. Talvez você esteja em outra cidade, outro estado, outro país. Me conte nos comentários de onde você está falando agora. Eu gosto de pensar que cada pessoa que chega até esse vídeo carrega uma história invisível. Preocupações que não conta para ninguém. Desejos que guarda em silêncio. E uma esperança discreta de que algo, em algum nível, possa mudar. Então, antes de seguir, se permita estar presente. Não como quem busca uma resposta imediata, mas como quem se abre para ouvir uma verdade simples. A história que vou te contar agora não é sobre alguém distante. É sobre todos nós, em algum momento da vida. E talvez, sem perceber, ela esteja falando exatamente com você. Quero te contar essa história com mais calma, porque ela carrega muito mais do que um simples resultado. Ela fala de estado interior, de desgaste emocional, de como a alma pode ficar cansada antes mesmo do corpo. Florence costumava dizer que quando alguém a procurava, ela não ouvia apenas o pedido, ela ouvia o clima interior daquela pessoa. E essa mulher chegou até ela assim. Não era apenas alguém com dificuldades financeiras. Era alguém emocionalmente exausto. Ela entrou na sala com os ombros caídos, o olhar inquieto, como se estivesse sempre se defendendo de algo invisível. Sentou-se e começou a falar quase sem respirar. Falava rápido, como se tivesse medo de ser interrompida. Como se parasse, tudo viesse abaixo. Contava que trabalhava muito, que fazia o possível, que nunca dependia de ninguém. Mas mesmo assim, parecia sempre andar em círculos. Enquanto falava, as mãos se mexiam nervosas. Havia vergonha em suas palavras. Vergonha de precisar pedir ajuda. Vergonha de não dar conta. Florence percebia algo que quase ninguém percebia naquela mulher. Ela estava lutando contra a vida como quem luta contra um inimigo. Em meio ao relato, veio a frase que Florence dizia ser comum entre pessoas naquele estado. Eu não tenho sorte nenhuma. Não era raiva, era resignação. Florence, com muita suavidade, pediu que ela parasse por um instante. Só um instante. O silêncio incomodou aquela mulher, porque quando a gente para de falar, começa a ouvir a si mesmo. Florence então disse algo que, segundo ela, quase sempre causava estranhamento. Não é a sua vida que está desorganizada. É o seu diálogo interno. A mulher franziu a testa. Não entendeu. Florence explicou que aquela mulher vivia repetindo, em pensamento e palavra, uma história de luta, escassez e injustiça. E que a vida obediente apenas confirmava o enredo. Florence não a acusou. Não a corrigiu com dureza. Ela explicou com compaixão. Disse que aquela mulher estava cansada, porque tentava resolver tudo sozinha, desconfiando do fluxo da vida. E quando alguém vive assim, tudo pesa mais. Florence então orientou algo que parecia simples demais para alguém tão angustiada. Parar de contar a história da falta. Não justificar. Não explicar. Não comentar. Ela disse algo profundo. Enquanto você fala da escassez, você mantém a escassez em circulação. A mulher reagiu com medo. Disse que se parasse de falar da realidade, estaria sendo irresponsável. Que precisava ser realista.
Florence respondeu com uma frase que sempre me impacta quando lembro. Realismo sem fé é apenas medo sofisticado. Ela explicou que a fé ali não era esperar um milagre. Era mudar o estado interior antes que o exterior pudesse mudar. Orientou aquela mulher a substituir conscientemente cada pensamento de medo por uma afirmação de confiança. Não como promessa vazia, mas como reposicionamento interno. Nos primeiros dias, aquela mulher se sentiu estranha, quase falsa, como se estivesse mentindo para si mesma. E aqui está um detalhe importante que Florence sempre ressaltava. A mudança não foi imediata porque o dinheiro apareceu. Foi imediata porque a ansiedade diminuiu. Quando a ansiedade diminui, a mente clareia. Quando a mente clareia, as oportunidades aparecem. Florence dizia que aquela mulher começou a dormir melhor, a respirar melhor, a reagir menos. E então, quase discretamente, a vida começou a responder. Um contato antigo lembrou dela. Uma conversa informal abriu uma porta. Uma solução surgiu onde antes só havia tensão. Nada caiu do céu. Nada contrariou a lógica. Mas tudo fluiu. Quando a mulher voltou a procurar Florence, havia algo diferente. Ela ainda não tinha tudo resolvido, mas já não estava desesperada. E Florence dizia que isso era o verdadeiro sinal de mudança. Quando a pessoa para de implorar a vida e começa a confiar nela. A mulher disse algo que, segundo Florence, resumia tudo. Eu percebi que eu brigava com a vida achando que isso era força. Florence costumava encerrar esse relato com uma observação que eu carrego comigo até hoje. A maioria das pessoas não está bloqueada financeiramente. Está emocionalmente contraída. E a vida não flui através de contração. Por isso eu gosto tanto dessa história. Porque ela não fala de dinheiro apenas. Ela fala de descanso interior, de aprender a soltar a luta invisível. E talvez, enquanto você me escuta agora, algo disso também faça sentido. Talvez você não esteja precisando fazer mais. Talvez esteja precisando resistir menos. Florence acreditava profundamente nisso. Quando o interior relaxa em confiança, o exterior encontra caminho. E às vezes, a ajuda que procuramos fora começa quando paramos de falar contra nós mesmos por dentro. E eu termino essa história não para que você admire o que aconteceu com aquela pessoa, mas para que você se reconheça nela. Porque em algum nível, todos nós já estivemos naquele lugar, tentando controlar demais, tentando segurar o pouco que tínhamos por medo de perder tudo, tentando fazer dar certo apenas com força, lógica e esforço. E o que Florence sempre nos lembrava, com doçura, mas com firmeza, é que a vida não responde à tensão. Ela responde ao alinhamento. Quando aquela pessoa soltou o medo, não ficou irresponsável. Ela ficou disponível. Disponível para o bem que já estava a caminho, mas não encontrava espaço para entrar. Prosperidade, nesse sentido, não é acumular. É permitir circulação. É confiar que o fluxo não acaba quando passa por você. Ele se renova. Talvez hoje você não precise fazer mais. Talvez precise apenas parar de lutar contra o movimento natural da vida. Se essa história tocou você, leve essa pergunta com carinho nos próximos dias. Onde eu estou segurando por medo quando poderia confiar?
Às vezes é nesse pequeno ajuste interior que tudo começa a mudar. Até o próximo vídeo, meus queridos.